está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, acabamos de escutar, nós vemos Jesus, aquela cena conhecida de todos nós, a passagem da tempestade acalmada, e podemos olhar para o nosso mundo, para as realidades de hoje, e perceber que vivemos em tempos também de grandes tribulações, tempos de tempestades, tempos de dificuldade, onde essa barca, a barca de Pedro, a barca da igreja, muitas vezes parece que vai afundar. A gente vive num mundo hoje de guerras, num mundo hoje de tantas realidades difíceis. Vivemos também até mesmo na igreja, em meio a grandes tempestades, a grandes tribulações. Essas realidades também, claro, atingem e alcançam a nossa vida, nós também como comunidade, nossas famílias, passamos e sempre iremos passar por tempestades, por dificuldades. Nesses tempos de tempestades, no qual o Senhor, na sua providência, permite que nós possamos passar, são também oportunidades que Deus nos dá para crescermos na fé e na confiança no Senhor. Nós vamos meditar nesse Evangelho, tendo como base as palavras do Papa, uma homilia do Papa Francisco sobre essa passagem da Sagrada Escritura, onde vai mergulhando e destrinchando alguns detalhes muito ricos, no qual hoje pode nos ajudar também a meditar e melhor compreender essa passagem e trazê-la para a nossa vida. É interessante que o Evangelho começa dizendo: naquele dia, ao cair da tarde, ao anoitecer, depois que o sol se vai e a noite vem, em meio àquela escuridão, a tempestade também se faz presente. E assim também acontece na nossa vida, muitas vezes, esse anoitecer, essa noite escura, do qual nos fala São João da Cruz, tantos outros místicos, que nós passamos por dificuldades, passamos em meio a tempestades que nos visitam nesse entardecer do dia, aonde a luz do sol não brilha mais, onde tudo parece ser trevas, e ali a noite
vem como companhia a tempestade. E assim, à semelhança dos discípulos, nós também somos surpreendidos por tempestades inesperadas. Nós estamos todos nesse mesmo barco, e diante de uma tempestade na noite, assim como os discípulos, nós nos encontramos o quê? Frágeis, desorientados, porque está escuro, o mar está agitado, e a gente não sabe por onde caminhar. E ao mesmo tempo, os discípulos e nós nos sentimos também naquele instante importantes e necessários. Todos somos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. No momento de tempestade, de escuridão, os discípulos encontravam forças uns nos outros, de um mútuo encorajamento. Tal como os discípulos também, a uma só voz, nós podemos também gritar, como eles gritaram para Jesus: vamos perecer. Parece que o barco vai afundar. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada, cada qual por conta própria, mas só conseguiremos se remarmos juntos. E assim os discípulos se unem em meio àquela tempestade. Neles tem um ao outro, e ali eles, diante daquele desespero, eles gritam por aquele que pode salvar, por aquele que pode acalmar toda e qualquer tempestade. Rever-nos nessa narrativa é muito fácil. É fácil a gente olhar para o mundo, é fácil olhar para nós, é fácil olhar para a nossa história, para a nossa comunidade, para nossas famílias e nos perceber assim em meio a uma tempestade, em meio a uma noite escura, e nos encontrarmos ali como os discípulos. Mas às vezes torna mais difícil tentar compreender e entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Jesus está ali, na popa do barco, na parte do barco que afunda primeiro. É interessante que ele está dormindo, diz a palavra. O único momento na Escritura que mostra que Jesus dormiu foi naquele momento da tempestade. Mas ele dorme na polpa do barco, quer dizer, se vai afundar, ele será o primeiro a afundar, né? Então ele está ali dormindo, mas de certa forma também vigiando, guardando. E em Jesus nós vemos expresso esta confiança da qual ele quer nos formar, que é uma confiança filial, que é uma dependência total do Pai, onde Jesus dorme, porque ele sabe que ele tem um Pai que o ampara, que cuida. E ali os discípulos o acordam, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos com tom de censura e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa é a exortação que Jesus faz hoje no Evangelho. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A tempestade é providência de Deus para nós crescermos na fé e na confiança em nosso Senhor. Procuremos compreender em que consiste essa falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixam de crer nele, pois eles o invocam, eles sabem que Jesus está ali, eles sabem que Jesus pode acalmar as tempestades, eles gritam por Jesus, mas a confiança deles está um pouco fragilizada, porque o Mestre, quando o interrogam e invocam, eles dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também a Jesus, pois não há ninguém que se importe mais conosco, do que o próprio Senhor. De fato, uma vez invocado, Jesus salva os seus discípulos que estavam desalentados. A tempestade, ela é providencial para nós crescermos na fé, mas também para nós conhecermos a nós mesmos. Diante de uma tempestade, o que acontece?
desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Diante de uma tempestade, mostra-nos que deixamos adormecidos e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a nossa alma, todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores. A tempestade faz cair a maquiagem dos estereótipos que mascaramos o nosso eu, e sempre preocupado com a própria imagem. A tempestade torna tudo descoberto. E uma vez mais, a tempestade nos faz também entender a pertença comum, a que não podemos subtrair, a pertença como irmãos. A dificuldade, o sofrimento nos faz mais irmãos. A penúria, a dor nos une mais, nos faz um só. E isso o Senhor quer colher de nós diante das tempestades que Ele permite que nós possamos passar. Ele nos pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O Senhor lança-nos um apelo à fé, um apelo à confiança. Ele não é tanto acreditar que Ele existe, mas sobretudo vir a Ti e fiar-se a Ti. Ressoa o teu urgente: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. A tempestade nos une, a tempestade nos convoca também a uma conversão, a uma decisão mais profunda. Pois Ele nos pergunta mais uma vez: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Diante da tempestade, nós percebemos: nós não somos autossuficientes, sozinhos nós afundamos. Precisamos do Senhor, precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos. Convidemos Jesus a subir o barco da nossa vida, confiemo-lhes os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. De todo mal, Deus tira um bem maior. Se Ele permite um mal na nossa vida, é porque Ele quer nos fazer crescer e amadurecer na nossa fé, na nossa dependência dEle. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé, e esta fé precisa estar alicerçada numa verdade. Temos uma âncora. Que âncora é essa? A cruz no qual fomos salvos. Temos um lema. Que lema é esse? A cruz no qual fomos resgatados. Temos uma esperança. Que esperança é essa? A cruz na qual fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio das provações e tempestades, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e está vivo ao nosso lado. Da cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar vida que nos espera. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, como ontem nos recordava São Paulo. Reaviva, reinflama o carisma que há em ti, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz significa encontrar coragem
de abraçar todas as contrariedades do momento presente, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço ao Espírito Santo para agir em nós. O Senhor, abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e nos dá esperança. É abraçar Cristo, Cristo crucificado. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. O Senhor nos pergunta mais uma vez: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas Tu, Senhor, não nos deixa à mercê das tempestades. Continua a repetir: não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, podemos dizer: confiamos-te todas as nossas preocupações, porque Tu tens cuidado de nós. Nós possamos olhar para a nossa vida, para o nosso coração, para a tempestade que passamos e estamos atravessando, e perceber que o Senhor ali está, embora dormindo. No momento certo, Ele vai acordar. Quando Ele não acorda, algo o Senhor também quer nos ensinar. Ele nos questiona: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Nós podemos passar, podemos nos desesperar, podemos pular do barco, mas podemos também permanecer firmes no Senhor e esperar que Ele acorde e acalme a tempestade. Mas enquanto isso, Ele quer nos ensinar a ser mais irmãos, a estarmos mais juntos. Que Ele e os apóstolos se uniram para juntos podermos, naquela tribulação, chegar do outro lado da margem. E o Senhor quer nos atravessar de um lado para o outro. Os discípulos estavam ali acomodados, instalados, e o Senhor fala: vamos sair daqui, vamos para o outro lado. Necessário sair, desinstalar. E esse processo foi acontecendo em meio ao entardecer do dia, na noite, na tempestade e na ausência, às vezes aparente, do Senhor. Nós pegamos toda a história da salvação, desde Abraão, os profetas, a Virgem Maria, os apóstolos, todos aqueles que ouviram uma vez o chamado de Deus na sua vida. A todos eles, a única coisa que Deus prometeu foi que eles não estariam sozinhos. Nem Abraão, nem a Davi, nem Moisés, nem o Samuel, nem os profetas, nem os apóstolos. Jesus disse, ou o próprio Deus disse, que seria um caminho fácil. O Senhor mesmo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, abraça a sua cruz e me siga. O Senhor não prometeu um mar de rosas. Ele foi muito claro. Ele nos apresenta sim um caminho de cruz e de luta, mas uma coisa Ele promete: eu não vos deixarei sozinhos, eu estarei convosco. Essa é a promessa que Deus faz a Abraão, a todos os profetas e também para os seus apóstolos: eu não vos deixarei sozinhos, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O barco pode estar afundando, mas ele está ali, porque é promessa dele: eis que estarei convosco. Enquanto a tempestade não passa, o Senhor nos convoca a estarmos unidos, a estarmos juntos, a descobrirmos que não somos autossuficientes e a termos consciência de que na tribulação, na fragilidade, nós somos chamados a depender de Deus, sim, também a reconhecer o valor que é o irmão na nossa vida. Só podemos atravessar de um lado para o outro se remarmos juntos na mesma direção. Se eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e, ouvindo essa canção, possamos ir entrando também nós na cena
desse Evangelho. Ao entardecer do dia, quando o sol vai se pondo e a noite chega, traz até uma certa tristeza, né? O entardecer, ele tem uma certa melancolia natural, né? Aquele sol que vai se pondo e a noite que vai chegando. E muitas vezes nesse entardecer da vida, do dia, a tempestade vem, as tribulações vêm, o desespero vem, mas é necessário continuar remando, porque nós temos uma meta para alcançar. Jesus sai de uma margem para ir para o outro lado, e o Senhor quer nos conduzir sim, para um outro lado, para um crescimento. E para chegar a esse outro lado, teremos que sim atravessar as tempestades, as tribulações. E embora pareça que o Senhor está dormindo, algo Ele quer nos ensinar nessa trajetória. Ele quer nos ensinar a confiar nele, a sermos homens e mulheres de fé, a não termos medo. Se a tribulação vem, se a dificuldade vem, mas a sermos corajosos, afirmar a nossa vida na palavra dele, na promessa que ele nos fez, quando ele nos chamou, de que estaria conosco. E se ele está conosco, o barco não afunda, que mesmo que seja dormindo, ele dorme ali no lugar, que é o primeiro lugar que vai afundar. Por isso, ouvindo essa canção, nos coloquemos dentro desse Evangelho, e assim como os apóstolos, possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é aquele que acalma a tempestade, que nos salva de todos os males. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei.
silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. A tempestade nos faz perceber que nós não somos autossuficientes. A noite traz consigo também e desperta em nós os nossos medos. E em meio à nossa autossuficiência, em meio à nossa fragilidade, em meio aos nossos medos, nós descobrimos o imenso valor de não estarmos sozinhos, de saber que o Senhor está conosco nesse barco, mas saber também que temos irmãos que também estão conosco, que nos dão a mão, que nos sustenta. E na tribulação o Senhor nos ensina a ser mais irmãos, a estarmos juntos, a lutarmos juntos, a remarmos juntos na mesma direção. Eu queria convidar os meus irmãos Nova Aliança, consagrados, a nós irmos ficando em pé e vindo aqui à frente, ficarmos juntos aqui, rezarmos juntos, segurando na mão uns dos outros. Nós que estamos nesse mesmo barco, na vocação qual o Senhor nos chamou, nos escolheu. Nós que também passamos, sim, por tempestades, por tribulações, por dificuldades, mas descobrimos também em meio a essas tempestades o valor de ter irmãos, a graça de estarmos juntos, podermos gritar juntos para o Senhor e saber que o Senhor nos escuta, saber que na hora certa, no momento certo, quando Ele quiser, tudo vai passar, mas enquanto não passa, o Senhor quer nos ensinar a confiar nele e a sermos mais irmãos. Por isso, cantemos juntos essa canção. Já não pode te abalar, a segurança. Confie em mim, o teu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que já aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração.